E se a lembrança que você tem do seu sonho de ontem for na verdade algo que ainda vai acontecer? Oi, eu sou o Lucas Z e esse é o Apenas um Leitor. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o autor argentino Adolfo Bioy Casares e o seu romance mais conhecido, O Sonho dos Heróis. Esse vídeo é uma resposta à seguidora Alessandra, que pediu para eu falar um pouco mais sobre esse autor depois de ver o vídeo sobre o Borges. Então fica comigo para a gente entender melhor como foi essa parceria entre os dois, mas sobretudo para entender aquilo que o Adolfo tem de especial por ele mesmo, beleza? Não se esqueça de se inscrever e marcar o sininho para receber as notificações quando eu mandar vídeos. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like ao final do vídeo. Então vamos lá! Bioy Casares nasceu em 1914 no bairro da Recoleta, um bairro nobre lá de Buenos Aires, e desde cedo ele recebeu apoio da família para poder se tornar escritor, sobretudo do pai dele, que era um autor um pouco frustrado. Ele nunca teve coragem de publicar os seus escritos e por isso incentivou o filho a escrever desde cedo. Por ter esse apoio, o Adolfo conseguiu publicar com o dinheiro da família alguns romances ainda na adolescência, mas depois ele veio a rejeitar tudo que foi escrito antes de 1940, dizendo que não era uma obra madura, ele não estava preparado ainda. De vez em quando a gente faz besteira quando é jovem mesmo. Ele repudiou essa parte da obra dele com tanta veemência que proibiu explicitamente qualquer publicação dela e qualquer comentário que fosse tecido, ele sempre desconversava. A carreira dele muda de figura em 1932, quando ele conhece um grupo de escritores e intelectuais argentinos, dentre os quais o já famoso na época Jorge Luis Borges. Outra pessoa muito importante que ele conheceu nessa época foi a Silvina Ocampo, que veio a se tornar a sua esposa. Foi na convivência desses dois e sob influência deles que ele tomou a decisão central de desistir do curso de filosofia e de letras e se dedicar unicamente à escrita. Talvez se eu tivesse pensado nisso antes, eu tivesse virado escritor aos 25 e não aos 30. Os três juntos formaram a base daquilo que hoje nós conhecemos como realismo fantástico. Essa proximidade com Borges foi muito frutífera porque os dois resolveram escrever alguns contos e novelas juntos. Esses contos e novelas foram publicados em livros como 6 Problemas para Isidoro Parodi, de 1942, e Duas Fantasias Memoráveis, de 1946. Ainda com Borges e com a esposa, Silvina Ocampo, escreveu a Coletânea de Literatura Fantástica, um marco fundador do realismo fantástico na literatura latino-americana. O Bioy tinha uma produção muito vasta, que envolvia roteiros de cinema e até fotografia, ou seja, ele era um autor que entendia a arte de uma maneira muito mais ampla, não só na escrita, mas com aquilo que a gente chama de intermídia. É estranho a gente pensar que ele recebeu menos destaque até do que o Borges, que era seu colega de trabalho, seu colega ali de produção. Talvez isso se deva pelo fato do Borges ter construído uma carreira internacional, enquanto o Bioy permaneceu na Argentina. Porém, isso não impediu que o Bioy recebesse o prêmio Cervantes, que é considerado o prêmio mais importante dos autores em língua espanhola. 2 dos romances que ele escreveu são considerados os mais importantes de língua espanhola no século XX. Seu primeiro romance, A Invenção de Morel, de 1940, e o romance O Sonho dos Heróis, de 1954. Em ambos, nós somos apresentados a narrativas fantásticas cheias de reflexões filosóficas, de distorções temporais e da criação da ilusão entre o real e o imaginado. Mas é em O Sonho dos Heróis que seu estilo atinge outro patamar. Muitos da crítica classificam O Sonho dos Heróis como o melhor romance argentino do século XX. O texto é ambíguo e irônico, e o fantástico é introduzido sutilmente na realidade dos subúrbios de Buenos Aires, quase como se fosse uma infiltração que vem entrando pelas paredes e pelas calçadas das ruazinhas abandonadas. O tema de fundo gira em torno do destino, da ilusão das escolhas, das idealizações da juventude e das frustrações que o processo de amadurecimento traz. A história se passa na virada da década de 1920 para 1930 e explora a vida do cidadão médio argentino nos subúrbios, com seus valores, suas crenças, seus costumes e os seus hábitos. O protagonista da história é Emílio Gaona, um jovem rapaz que é mecânico e mora no bairro de Saavedra. Em 1927, ele recebe a sugestão do seu barbeiro para apostar numa corrida de cavalos. Ao ganhar o prêmio, Emílio decide gastar tudo em uma grande farra
com seus companheiros. E ele faz isso nos 3 dias do carnaval. Depois de se envolver em brigas, confusões e bebedeiras, Emílio vai parar em um baile de máscaras, onde se encanta por uma mascarada. Saindo de lá, ou melhor, sendo expulso de lá, ele vai parar em um parque. E a partir daí as coisas ficam meio confusas. Nesse lugar, ele lembra-se de se envolver em uma confusão e ver um punhal com a lua refletida nele. Depois disso, ele simplesmente apaga e só acorda no outro dia, em um encoradouro, sem saber muito bem como foi parar lá. Por esse rolê de carnaval que o Emílio faz com os amigos, a gente consegue perceber um universo predominantemente masculino neste romance. E o ideal de masculinidade que está colocado ali é o ideal do compadrito, que é uma figura muito própria da literatura argentina desse período. O compadrito é uma mistura de malandro com valentão, que está sempre provando a sua virilidade por meio da coragem, dos atos de bravura, dos atos de violência, seja com palavras ou seja com ações. Ele também é um cara boêmio que está sempre envolvido em aventuras amorosas, mas sem nunca se comprometer com as mulheres. O líder desse grupo de compadritos que o Emílio fazia parte era um cara chamado Valerga, Doutor Valerga, como ele gostava de dizer, mas que ninguém sabia muito bem sequer se ele era formado, e que gostava de ficar contando as histórias da sua juventude, de como ele arrasava corações e se enfiava nas maiores brigas, os maiores combates, enfim, o Valerga gostava de contar história. O nosso amigo Emílio estava aprendendo a ser mais ou menos como ele. Até que um dia, tudo mudou. Emílio retoma a vida, continua frequentando os mesmos lugares, o mesmo cafezinho onde ele conversava com os amigos sobre tangos e grandes aventuras que eles tinham na boemia da cidade. Mas um dia, só de brincadeira, só de curtição, eles resolvem visitar o bruxo do bairro, um cara chamado Taboada. Chegando lá, na casa de Taboada, na verdade no apartamento, ele começa a conversar para saber qual seria o seu destino, qual seria o seu futuro, e Taboada simplesmente diz: veja, eu já te salvei de uma situação na qual você estaria perdido, então tome cuidado para que você não caia encontre um destino terrível. O Emílio não gostou nada disso, porque ele era valentão, ele achava que não precisava da ajuda de ninguém, ele sequer conhecia o Taboada, achou que o velho era louco e saiu de lá resmunga. Porém, no elevador ele conhece Clara, a filha do bruxo Taboada, e fica encantado pela garota. Veja que o Emílio se encanta facilmente, né? E em retribuição pelo seu olhar interessado, Clara lhe dá um bilhetinho com um endereço escrito com batom, mostrando onde ela estaria dali a um pouco. Quando chega lá, Emílio descobre que Clara estava trabalhando em uma peça de teatro, portanto ela estava ali iniciando uma carreira de atriz. Para encurtar a história, o Emílio, que não queria dar o braço a torcer, que estava ali enlaçado, encantado, apaixonado por Clara, começa a ter que lidar com um rival, já que tinha um colega do teatro que também estava interessado na Clara. Por fim e ao cabo, Clara e Emílio começam a namorar, a coisa vai ficando séria ao ponto dos dois se casarem. Mas para isso acontecer, o Emílio teve que se afastar dos seus companheiros, teve que se afastar dos seus compadritos. Isso não agradou nada. A galera ficou meio: e aí, mano? Fizemos rolê ontem, você não foi? Como é que fica? E aí ele só mostrava, né, o anelão no dedo, dizendo: tô casado, cara, agora não dá. Nesse ponto, o romance começa a mostrar uma transição. Mostra a vida monótona e pacata, a vida da classe média ali dos bairros de subúrbio da Argentina. Inclusive tem um episódio muito interessante, quando o Emílio e a Clara são convidados pelos patrões do Emílio a irem até um passeio no campo, uma coisa meio bucólica, um piquenique, e a gente começa a perceber a transição, a mudança daquele cara que estava sempre envolvido em briga de bar, agora é um pai de família, tranquilo, sossegado, só pensa em ficar no final de semana olhando para as flores com a esposa, aquela coisa bonitinha, romântica, sossegadinha. Mas a coisa muda um pouco de figura quando o sogro, o sogrão, o bruxo, o Taboada, começa a ficar doente. No leito de morte, quando Clara vai lá ver o seu pai, ele vira para ela desesperado e fala: minha filha, cuide do Emílio, eu o livrei de um destino terrível, não permita que ele se torne igual o Valerga. E morreu. O fato é que assim que o bruxo Taboada morre, o Emílio volta a se interessar em saber o que aconteceu naquelas 3 noites, sobretudo na última noite do carnaval de 1927. 3 anos já haviam se passado e o comichãozinho da curiosidade
curiosidade ainda permanecia vivo nele, e agora com mais energia, com mais força. E um dia, um agente misterioso do destino cruza o seu caminho para lhe dar uma nova sugestão. Chama a atenção nesse romance o modo como o narrador conta a história. Ele parece ser onisciente no que diz respeito aos pensamentos e aos sentimentos do Emílio, mas não nos conta nada sobre os outros personagens. Ou melhor, muitas vezes ele nos engana, dando a entender que o Emílio está num baile eterno de máscaras, onde todos estão ali ocultando algo, escondendo algo, sendo mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Há um momento no romance que nós temos a impressão de que o próprio narrador aparece na história, como se fosse um personagem, indicando o caminho que o Emílio tem que seguir. E é no momento, justamente, em que o Taboada morre e o Emílio volta a procurar o que tinha acontecido naquele dia de carnaval. Aparece um desconhecido com um chapéu preto que lhe indica: escuta, já que você fez uma aposta, ganhou e gastou o dinheiro com os amigos numa festança, faça a mesma coisa. Esse sujeito indica que Emílio aposte no cavalo chamado Calcedônia. E esse nome é muito importante porque Calcedônia era o nome da terra dos cegos. E isso reforça a ideia de que Emílio era o único que não estava sabendo de nada do que estava acontecendo ali. Então o Emílio, ouvindo isso, tem a brilhante ideia de seguir o conselho de um completo desconhecido. E resolve apostar no tal do cavalo Calcedônia, ganha a aposta, pega o dinheiro e no carnaval de 1930 larga a Clarinha lá em casa e vai de novo com a galera pro rolê. Para saber se ele vai ou não encontrar a resposta, você vai ter que ler o romance, beleza? Mas eu deixo aqui uma pergunta que ficou comendo meu juízo depois. Será que o sonho dos heróis é ir aventurar-se e voltar tendo uma história para contar? Ou por outro lado, o sonho do herói é ir, enfrentar o seu destino, não importa que ele te destrua, e poder ser lembrado, ser imortalizado para sempre? E aí, já conhecia Adolfo Bioy Casares? Já conhecia o sonho dos heróis? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não esquece de compartilhar com outros leitores para mais pessoas virem aqui assistir, ok? Curta o vídeo se gostou, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações. Boas leituras e valeu!